O Eduardo Bananinha, também conhecido como Eduardo Bolsonaro, tem dado chilique com o governo Lula. Ele tá com o pai fugido nos Estados Unidos, mas arrumou tempo pra debochar, falando que o governo é um governo miliciano por conta da Daniela do Vaguinho. Se bem que de milícia, o Eduardo e a família Bolsonaro entendem bem, mesmo ele falando que o pai foi acusado injustamente de ser miliciano. E quem tem dado chilique também com o governo Lula é a Michelle, porque a Janja mostrou que Michelle e Bolsonaro eram dois porcos que destruíram o Alvorada e Michelle também chilicou. Mas você vai colocar nos comentários, você acha mesmo que o Bolsonaro ele não tem relação com a milícia, como o Eduardo falou? Você acha que o Eduardo ele tá com inveja do governo Lula? E o que você acha do chilique da Michelle? Você acha que ela é uma porca? Deixa o seu like se você acha que eles são chiliquentos e, claro, se inscreva no canal. E como eu falei pra vocês, pessoal, Daniela do Vaguinho precisa ser demitida para evitar esse tipo de dessabor. Ver Eduardo Bananinha com inveja e dando chilique, chamando o governo Lula de um governo miliciano, por conta da presença da Daniela do Vaguinho, que você sabe muito bem tem relação com alguns milicianos do Rio de Janeiro e outros problemas mais. Por isso que eu aqui no canal já defendi que ela deveria ser exonerada. Link aqui no card. Agora, Eduardo Bolsonaro querer fazer picardia com o governo Lula, o Eduardo deveria ficar no cantinho dele, cuidar do paizinho dele que tá fugido nos Estados Unidos, nem terminou o mandato, saiu fugido com medo de ser preso, saiu de um modo covarde. E ainda, o Eduardo fez uma picardia com o Marcelo Freixo, debochou do Freixo, porque o Freixo, ele acabou sendo muito pesado com os amigos da família Bolsonaro na época que ele teve protagonismo com a CPI das milícias no Rio de Janeiro, quando o Freixo era deputado estadual. Mas ver o Eduardo Bolsonaro fazer esse tipo de picardia é algo que, de fato, gera um incômodo. E o Eduardo, ele tá com inveja porque o Lula, nesses primeiros dias de governo, já trabalhou muito mais do que o próprio Bolsonaro. Porque o início do governo Lula tem sido humilhante para Bolsonaro e também para a família, como no caso o Eduardo Bananinha. Liga aqui no card para você entender tudo que o Bolsonaro já teve de desfeito com o início do governo Lula. Só que se o Eduardo tá um pouco esquecido, falando que, não, as acusações com relação ao meu pai foram acusações injustas, nós temos que lembrar do capitão Adriano da Nóbrega. O capitão Adriano, que tinha a esposa e a mãe empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro. E duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega recebiam dinheiro das rachadinhas via Fabrício Queiroz. Não vamos esquecer disso. E também não vamos esquecer que o pai do Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, condecorou pessoas ligadas a esquadrão de milicianos, assim como Flávio. E temos que lembrar ainda que tem uma história muito mal explicada falando que a cabeça do Adriano da Nóbrega foi encomendada de dentro do Palácio do Planalto. Link aqui no card para que você lembre de toda essa história falada pela própria irmã do Adriano da Nóbrega, miliciano que perdeu a sua vida no início de 2020. Então é melhor o Eduardo Bananinha dar uma baixada de bola, porque, de fato, o Bolsonaro tem alguma coisa muito estranha com as milícias do Rio de Janeiro. E agora que as investigações vão avançar, porque o Bolsonaro já não tem mais nenhum poder, todo esse caso, Adriano, Flávio, Bolsonaro, vai ficar mais esclarecido. Então é muito bom o Eduardo parar de querer brincar e começar a preocupar com a fuga do Bolsonaro para a Itália. Porque eu já fiz vídeo, link aqui no card, que a chance do Bolsonaro não ser preso é fugir para a Itália. Porque lá na Itália não existe acordo de extradição, então o Bolsonaro pode ficar mais protegido. Porque nos Estados Unidos ele pode ser deportado e chegar no Brasil algemado. E aí ele vai se reunir com todos os amigos milicianos dele lá nos presídios do Rio de Janeiro. Tá? Para entender melhor essa história da fuga do Bolsonaro para a Itália, link aqui no card. Só que é claro, pessoal, que essa situação envolvendo essa piada, essa brincadeira, essa galhofa do Eduardo Bolsonaro já poderia ter sido evitada com a exoneração da Dani do Vaguinho e mais ainda, ela nem ter assumido o ministério. Tanto que hoje o Lula fez uma reunião ministerial, que a imprensa falou que é uma reunião para puxar orelhas. Não! O governo Lula não tem nenhuma semana. Então esse tipo de reunião, essa reunião inicial, é normal acontecer. Há um alinhamento de expectativas, lançamento de diretrizes, isso tudo é importante. Então foi uma reunião inaugural. Claro que o Lula direcionou alguns pontos e falou muito bem que ele não vai abandonar nenhum ministro. O que ele quis dizer com isso? A imprensa um discurso dúbio. Não. O Lula não vai abandonar nenhum ministro, que ele falou isso para dizer, eu não vou ceder às pressões da mídia. Se vocês tiverem algo que estiver desagradando a imprensa, mercado, eu vou estar junto com vocês. E um líder tem que fazer isso mesmo. Eu não vou deixar ninguém exposto, eu vou proteger.
Contanto, se tiver alguma coisa errada, eu vou demitir. E esse foi um recado para duas figuras em especial. Valdez Góes, que já está condenado por peculato, não deveria integrar o governo, e Daniela do Vaguinho, a ministra do Turismo, que também não deveria integrar o governo, os dois União Brasil. São recados do Lula muito interessantes e o Lula também cobrou entregas rápidas. Mas o que você achou da reunião ministerial do Lula? Importante, necessária, puxão de orelha ou apenas alinhamento? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E quem falou que o Lula cobrou entregas rápidas foi o Rui Costa, ministro da Casa Civil. E de fato, pessoal, é importante que o Lula faça entregas rápidas. Primeiro, por conta de um fator político. Porque o governo Lula, pelo fato dele ter assumido antes da posse, por conta da PEC da transição e do abandono de cargo do Bolsonaro, o governo já está funcionando há 2 meses. Então o governo já inicia desgastado. Porque não teve aquele prazo de lua de mel, o prazo já ocorreu com a PEC da transição. Então o Lula precisa entregar rápido para mostrar que o governo está trabalhando, está funcionando, para dar uma acalmada nas críticas da imprensa. Porque o governo tem poucos dias, mas parece que ele já está trabalhando há muito tempo. Além disso, pessoal, além da questão política, para evitar desgaste também com a imprensa, nós temos uma pressa para a reconstrução do Brasil. Porque o Bolsonaro, ele destruiu as nossas instituições. O Bolsonaro, ele fez um esforço sobre-humano para destruir o país. Você sabe muito bem, link aqui no card, o Mourão admitiu. Nós tivemos aposentadorias no serviço público e essas vagas não foram repostas. Então nós estamos com déficit pessoal. E o esforço destrutivo do Bolsonaro foi tão grande que o Palácio do Alvorada está parecendo um chiqueiro. Vocês viram o vídeo da Janja, a esposa do Lula. Tem vidro trincado, tem tapete rasgado, tem a mesa destruída, tudo carcomida. Ah, mas Bolsonaro, pô, ele tem uma equipe para fazer isso, ele poderia muito bem acionar a equipe de preservação do patrimônio histórico e reconstruir, não ser nada do bolso dele. Mas é claro que o Bolsonaro, ele fez isso propositalmente para destruir o nosso país. Aí vem Michele reclamar, postar foto do Alvorada, o Alvorada tá muito bem, tava nada. São 2 porcos, 2 nojentos, Michele Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Não tem pedigree, não tem comportamento, não sabem se portar à mesa. São 2 porcos, 2 imundos, destruíram o palácio. Ah não, isso já veio do tempo, você passou 4 anos morando num chiqueiro, entre aspas, né, porque é o Palácio da Alvorada, e não reconstruíram, mostraram descaso. Então não venha dar chilique, Michele. Dê chilique com o Carlucci, que você está acostumado a fazer isso. Foi uma destruição completa do nosso país que não poupou nem ao menos o patrimônio histórico. Agora voltando para um assunto mais importante, que foi a reunião ministerial, eu gostei de um ponto que o Lula falou sobre a pluralidade. O governo não vai ter pensamento único. O governo é um governo amplo, essa é a característica da frente ampla, pensamentos divergentes, e isso é muito necessário, claro, porque toda organização tem pensamento divergente, e a imprensa precisa entender isso. A imprensa precisa parar de querer cobrar não consigo nem falar, pensamentos divergentes, pluralidade. E na hora que nós temos um pensamento plural, ela quer que tenha um pensamento único. Não dá. Aí não dá, isso é incongruência. Então o governo Lula tem que mostrar isso. E o Lula falou, nós só crescemos quando temos pensamentos divergentes. E ele está certo. São os pensamentos diferentes que fazem com que a organização avance, com que a organização cresça. E o governo tem que ser, sim, plural. Eu gostei desse ponto do Lula. Só que pluralidade é diferente de atrito. E os atritos públicos não podem ocorrer, como que aconteceu entre o Carlos Lupe, ministro da Previdência, e o Rui Costa. Porque o Carlos Lupe falou que não tem déficit na Previdência. Pode ser que ele tenha trazido os estudos do Ciro Gomes e pode ser até que ele tenha razão. Tá? Só que precisa de um ajuste fino. Porque a fala do Carlos Lupe foi descompassada. Aí veio o Rui Costa e falou que o Carlos Lupe está com pensamento negacionista. Isso não pode acontecer. Sabe por que não pode? Porque isso é tudo que a imprensa quer. A imprensa, nós temos aí 5, 6 dias de governo Lula, não temos nem uma semana de governo Lula, e todo dia a imprensa está plantando uma crise no governo Lula. Todos os dias tem uma crise. Todos os dias. Então não pode ter esse desarranjo, porque parece que é um governo confuso, parece que é um governo sem comando, e nós sabemos que não é. Porque nós não temos nem todos os cargos ocupados, temos o primeiro escalão, mas demora 1 mês até que todos os ministérios estejam recompostos. E nós estamos tendo exonerações em massa de bolsonaristas e recontratações e contratações de novos servidores. Então há um processo. Mas todo dia a imprensa quer falar que tem uma crise. Então o governo não pode dar essa brecha. Não pode. A reunião foi importante, eu gostei do discurso do Lula, principalmente do discurso que ele não vai ser tolerante com aqueles que pisarem fora, né, que fizerem pipi fora do pinico, mas tem que agora mostrar. E
eu vejo que já passou da hora, já passou da hora de exonerar Dani do Vaguinho e Valdez Góes. Tragam outras pessoas do próprio União Brasil para compor o ministério, porque ter que aturar calado essa piada do Eduardo Bananinha, um lorpinha, ficou feio.